Sejam muito bem-vindos aqui aos acadêmicos, aos jovens médicos da Dara e a todos os familiares aqui presentes. Hoje a nossa tertúlia vai ser um pouco diferente das outras. Normalmente, nas nossas tertúlias, a gente tem aqui pessoas de muita experiência, alguns até que fazem parte da própria história da sua especialidade aqui no nosso meio. Hoje nós vamos ter uma tertúlia diferente. Nós vamos ter uma tertúlia onde nós vamos aqui escutar a medicina do presente, o Vitor, e a medicina do futuro, com a Dara. Então vai ser uma reunião diferente. Essa é uma reunião um tanto quanto histórica, porque ela está... Primeiro que não é comum esse tipo de reunião, onde nós vamos apresentar trabalhos científicos. Segundo, que é uma reunião diferente porque nós, graças a um acadêmico aqui, que é o José Hugo de Lins Pessoa, que está sentadinho ali, que foi meu professor, meu querido professor, ele deu uma sugestão há 1 ano e meio atrás de fazer um prêmio da academia. E graças à ação de uma comissão liderada pelo Antônio Flávio Quillit, e também que nessa comissão tinha o Paulo Pego Fernandes, o Juarez e a Sônia Rolim, esse prêmio saiu certo. E na nossa academia, esse prêmio já existiu há cerca de 40 anos. Para quem não sabe, os convidados que aqui se encontram, a nossa entidade é a mais antiga entidade médica do estado de São Paulo. Daqui mais alguns meses estará completando 130 anos de existência. Então, ininterrupto, cerca de 40 anos já existia esse prêmio, mas esse prêmio se perdeu no tempo. E graças à ideia do Zé Hugo e essa comissão brilhante que encampou esse projeto, esse prêmio foi resgatado. E foi criado 2 categorias. A categoria estudante de medicina, que a Dara saiu vencedora, e a categoria médicos no estado de São Paulo. E foi vedado a participação de membros da academia nesse prêmio. Nós tivemos vários trabalhos concorrendo e trabalhos de alto nível. Acredito que foi até um pouco difícil escolher os 2 primeiros aí. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou passar a primeira palavra à Dara, ela vai ter mais ou menos uns 12 minutinhos para fazer a apresentação, 12, 15 minutinhos. Depois eu vou passar a palavra ao Vitor, ele vai apresentar o trabalho dele. Saliento que ambos os trabalhos já estão mencionados em destaque no nosso site da Academia de Medicina, vão estar lá perenizados. E, posteriormente, nós vamos fazer a premiação, que é a entrega do certificado, e ainda, posteriormente, daria alguns avisos e abriremos a palavra para comentários e perguntas dos membros aqui da plateia. Então, eu queria anunciar um pequeno currículo da Dara Gomes Souza, que é estudante de medicina. Ela é 5º anista da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e ela tem iniciação científica pela FAPESP e é ex-coordenadora do projeto Veredas, dessa mesma instituição, Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Então, a Dara, que vá à frente para apresentar o seu trabalho. Boa tarde, meu nome é Dara, né? Como o professor falou, eu sou lá da USP de Ribeirão. E o projeto que eu vim apresentar hoje, o nome dele é Frequência e Causa de Deficiência Visual e Cegueira em Pessoas em Situação de Rua em Ribeirão Preto. Como coautoras está a Daiana Canovo e a Bárbara Vieira, e o professor, que é o meu orientador e o grande idealizador desse grande projeto, é o professor Dr. João Marcelo Fortes Furtado. Para contextualizar um pouquinho, né, o que seriam pessoas em situação de rua, né? Pessoas em situação de rua, a população em situação de rua é um grupo populacional muito diferente entre si,
que têm os seus vínculos familiares muito fragilizados e têm em comum a pobreza extrema, e usam o meio público, né, tanto praças quanto a rua, como forma de moradia e sustento. Aqui eu trouxe uns dados um pouco mais atuais do que estava no projeto, né, que o projeto foi escrito faz alguns anos. Em 2023, a gente tinha aproximadamente 236 mil pessoas em situação de rua no Brasil, e em Ribeirão Preto, dado mais atual da Secretaria Municipal de Assistência Social, é de 1.800 pessoas. Além disso, na cidade, a gente tem alguns centros de acolhimento. O que seria isso? Tem um centro POP, que é um lugar onde as pessoas em situação de rua na cidade podem passar o seu dia, eles podem tomar café da manhã, se higienizar. E, além disso, tem toda uma equipe multidisciplinar de assistente social, psicólogo, para poder tentar reinserir essa pessoa na sociedade. Então, se a pessoa perdeu o RG, por exemplo, é por meio de lá que ela vai conseguir retomar a vida dela, ou tentar processo seletivo para empregos e tudo mais. Tem 8 casas de passagem, que são casas idealizadas para as pessoas poderem passar meses, né, ser uma ponte até ela ser reinserida na sociedade. E também tem 3 instituições geridas por ONG, que seriam, ou às vezes vinculadas a instituições religiosas ou não, que fornecem alimentação ou alguma estadia temporária também para esse tipo de população. Um pouquinho sobre como a gente pensa em saúde ocular, né, no mundo como um todo. Baixa renda é fator de risco para diversas morbidades clínicas, tanto desnutrição quanto maior risco a infecções. E justamente isso impacta diretamente saúde ocular e qualidade de vida. Tem um estudo muito importante, né, que em 2020 foi publicado no The Lancet, que fala que visão e saúde ocular é um preditor importante de qualidade de vida e limita tanto a equidade, acesso e prática no cenário tanto de trabalho quanto educacional. O que seria isso? Uma pessoa que não consegue enxergar, ela não consegue completar a escola, ou ela não consegue ir até o trabalho. Então, reduz vários pequenos acessos daquela pessoa. E esse mesmo estudo, ele traz que deficiência visual e cegueira nessa população tem um impacto no poder de compra de 410 bilhões de dólares anualmente, em todo o mundo. Um outro estudo no Canadá traz que a taxa de deficiência visual nessa população é 6 vezes maior do que na população em geral e tem uma prevalência de doenças oculares também. E aqui a gente começa a entrar em alguns entraves que são no próprio Brasil, assim. Quando a gente pensa nos grandes censos brasileiros, eles se baseiam no IBGE. Se você não tem endereço, você não está no censo, você não existe para a população, para o governo. E a ausência desses censos oficiais, né, e não tem estudos na literatura sobre população em situação de no Brasil. O cadastro único é um cadastro que, para programas sociais assim do governo, você tem que ser cadastrado, e é uma forma que a gente contabiliza e sistematiza os dados dessa população no Brasil. Mas eles são dados muito subestimados. E aqui a gente começa a levantar alguns questionamentos sobre inserir essa população no Sistema Único de Saúde do Consultório na Rua, que foi um programa idealizado em 2012, se não me falha a memória, que faria tanto assistência à saúde quanto o cadastro da pessoa no sistema de saúde para poder garantir esse acesso. O objetivo do estudo, então, é determinar a frequência e as causas de deficiência visual e cegueira na população em situação de rua em Ribeirão Preto. A metodologia do estudo, como que a gente fez, né? Na época, a estimativa da população em Ribeirão era de 1.000 pessoas que estivessem em situação de rua. O nosso N que a gente buscou foi de 500 pessoas, que era o mais abrangente que a gente poderia ter. Na época que eu trouxe esse trabalho, a gente estava com quase 400, mas a gente concluiu o estudo e chegou realmente onde a gente queria. E o que a gente estudou foi idade, gênero, cor de pele, procedência, escolaridade, exame de segmento anterior, retinografia, antecedentes pessoais e oftalmológicos, fundo de olho, tonometria, refração, né, acuidade visual, e a gente compilou tudo no REDCap, né, que é Research Electronic Data Capture, para a gente poder compilar esses dados e analisar. O fluxograma, como a gente fazia? A gente primeiro abordava ela participar, aplicava um termo de consentimento livre e esclarecido para ela, a gente fazia um questionário sociodemográfico, fazia acuidade visual de longe e perto, refração, que seria aquele teste de lentes, exame de segmento anterior, tonometria, segmento posterior e retinografia, e fazia as orientações. Se precisava de óculos, a gente prescrevia e fornecia, a gente tinha alguns graus prontos, a gente fornecia na hora, e se não tivesse o grau, a gente mandava fazer, e em 2 semanas a gente entregava.
e fazia os encaminhamentos necessários para glaucoma, catarata e outras doenças oculares. Aqui uma pequena diferença entre menor de 40 anos ou mais de 40 anos, a gente primeiro tem que fazer o exame sobre ciclopegia, né? Então, a gente, antes de passar no autorrefrator, a gente deixa a pupila paradinha, então a gente tem que primeiro dilatar, e nos mais de 40 anos a gente dilata no final para poder fazer o fundo de olho. O questionário que a gente utilizou foi uma adaptação do estudo Bares. O estudo Bares é um estudo epidemiológico de saúde ocular. Ele foi feito em Parintins, no Amazonas, idealizado pelo professor João Marcelo. E a gente adaptou para essa população, é um questionário bastante grande, assim, se vocês tiverem interesse, está lá no trabalho. E a gente definiu a causa da baixa acuidade visual se presente. Baixa acuidade visual é menor do que 20/32 naquela, quando vocês vão no oftalmologista e tem, tá virado para que lado? É naquela tabela que a gente usa. A gente entregava óculos, se tivesse a necessidade, e encaminhava para a rede de saúde. Como resultado, né, a gente tinha 371 participantes elegíveis à pesquisa. Desses, 349 aceitaram participar e apenas 337 concluíram a pesquisa, né? Então, a gente teve uma taxa de resposta de 90,83. E 12 não completaram, né? Como a gente teve agora de resultados? Dessa população, 85% era população masculina. Isso bate com os dados brasileiros, que são 84%, segundo o cadastro único. Mais da metade, né, 52%, se autodeclarava pardo. 44% estavam na rua há até menos de um ano, o que coloca a gente pensar bastante nessa parte de como a população itinerante, que elas não estão na rua, às vezes, morando há 10 anos lá, mas elas ficam um tempo e voltam para casa. E 57% tinha concluído apenas o ensino fundamental. Como a principal causa de baixa acuidade visual em olho direito, a gente tem o erro refrativo, né, que é precisar de óculos e não ter. Então, aproximadamente 40% não tinha, seguido de catarata com 6,5%. E 46% não tinha nenhuma deficiência visual. Em relação ao olho esquerdo, a gente tem dados muito semelhantes. Para perto, a principal causa de baixa acuidade visual foi presbiopia, que na linguagem popular é a vista cansada, e no olho esquerdo também, 49%. E para poder só discutir um pouquinho sobre o estudo, né, é um estudo que, de ponto positivo, ele é de base populacional. A gente fez uma avaliação clínica muito abrangente, desde segmento anterior até posterior, com uma grande amostra, compilou tudo no REDCap com oftalmologistas muito experientes, que era o estudo Bares de Parintins, e foi o primeiro estudo sobre saúde ocular nessa população no Brasil e o maior estudo no mundo. O maior estudo que tinha sido publicado tinha 280 participantes no Canadá, e aqui a gente vai publicar agora, vai ter um N de 500 participantes. É bastante impactante. Como limitações, a gente só examinava quem estava no segmento. Então, tem um viés importante. Será que quem não ia até o centro de acolhimento tinha uma visão pior do que a gente examinava? Além disso, a gente não teve uma taxa de resposta de 100%, né? Muitos não concluíam um exame, era muito complicado mesmo de conseguir com que eles ficassem. E a gente não analisou relações familiares, renda, uso de substâncias psicoativas e comorbidades. E como resultado, a gente tem que as principais causas de deficiência visual nessa população, elas são tratáveis. E aí que a gente começa a pensar nas grandes barreiras de acesso, né? Como eu falei, tanto de inserir no SUS, com o consultório na rua, que seria uma forma da gente conseguir ajudar, mas ainda não dá conta. Além disso, o glaucoma, nos outros estudos, tanto americanos quanto canadenses, tinha uma participação bem mais importante do que a gente teve. A gente teve, acho que, de 0,15%, e nos outros estudos era aproximadamente 6%. Só que é interessante que quase 4% dos nossos tinha escavação para glaucoma do nervo óptico, ou seja, se eles não forem tratados, eles vão evoluir para cegueira daqui a alguns anos e vão ser uma causa mais importante. O pterígio foi o achado mais prevalente, né, o que faz sentido pensando na exposição solar que eles têm. E aqui a gente começa a questionar sobre diagnóstico e intervenção, né, que não basta ter o exame oftalmológico, mas tem que ter o tratamento também.
E também pensar um pouco no financeiro, que são intervenções muito custo-efetivas. Você conseguir fornecer um óculos é muito mais barato do que tratar uma retinopatia diabética, por exemplo. E tem essas dificuldades de acesso e de manutenção. Durante o projeto, a gente abordava, às vezes, uma mesma pessoa que tinha perdido o óculos, que ela tinha sido roubada. Então, a gente tem que pensar em sistemas perenes para essa população e não apenas um mutirão, porque um mutirão é como se fosse um band-aid nesse sentido. Agora, já caminhando para o fim, em relação a esse impacto desse estudo, né, a gente teve diversas bolsas de iniciação científica que a gente conseguiu, uma tese de Dayana, 2 de doutorado da Bárbara e da Dayana. O ARVO, né, é o maior congresso de oftalmologia do mundo, que acontece em Seattle todos os anos, e a gente teve 2 apresentações esse ano lá, e o professor Dr. João Marcelo ganhou o Prêmio USP de Impacto Social em Saúde em 2024. E eu queria agradecer todo mundo que está aqui, absolutamente todo mundo mesmo, mas principalmente ao João Marcelo e à Dayana, que são a alma desse projeto e que idealizaram tudo isso. Muito obrigada. Parabéns, Dayana, por gentileza. Desculpa, Dara Gomes, por gentileza. Sente-se aqui à minha direita. Bom, eu estava aqui comentando com o nosso próximo palestrante aqui, o Vitor Penteado Figueiredo Pagotto, que eu tive na faculdade um assistente chamado Cláudio Pagotto, urologista, e que mora em Jundiaí. Então, eu estava perguntando se ele tinha algum parentesco com esse meu antigo professor que até que me estimulou na minha área de atuação, que é a urologia. Bom, mas o Vitor Penteado Figueiredo Pagotto, ele é cirurgião plástico, formado pela Faculdade de Medicina da USP, tem doutorado em cirurgia plástica também pela USP e fez uma complementação na Harvard University e na Universidade de Michigan. E, além disso, ele tem um fellowship no Instituto Tonart Vepeio. Ele é membro de cirurgia plástica, diretor adjunto do Departamento de Defesa dessa especialidade e é também membro da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do CREMESP. Então, eu convido o nosso segundo e o primeiro vitorioso também na sua categoria, que vá à frente e que faça a apresentação do seu trabalho. Então, boa tarde a todos. Queria inicialmente, em nome do acadêmico Hélio, agradecer à Academia de Medicina de São Paulo por realizar uma cerimônia como essa, em que são feitos estímulos ao desenvolvimento da ciência. Queria agradecer também a todos os meus amigos e familiares que puderam abandonar momentaneamente o trabalho para poder estar aqui comigo nessa cerimônia que é tão importante para mim, e também a todos os meus orientadores e pessoas que me ajudaram até o momento na carreira, como os meus orientadores, professor Dr. Rolf Gemperli e a Cristina Camargo. Aqui eu me sinto muito honrado de também estar fazendo essa apresentação na frente de um dos grandes nomes da cirurgia plástica, que é do professor Juarez, aqui conosco, então, muita honra. E também de um nome ilustre do HC, que é o professor Bruno Zilberstein, que está aqui conosco hoje, nessa cerimônia. Então, esse trabalho foi a minha tese de doutorado, que é sobre a aplicação de células-tronco derivadas do tecido adiposo no tratamento de fístula intercutânea em um modelo experimental murino. Não tenho conflitos de interesse. Então, o que é essa doença? Então, a fístula intercutânea é uma comunicação anormal entre o intestino e a pele. 75% dos casos são originados de complicação cirúrgica, principalmente relacionados a trauma ou tratamento de neoplasias do trato gastrointestinal. A mortalidade é alta, atinge até 30% dos pacientes com esse tipo de doença, causa uma longa internação, de normalmente 45 dias, e também com custos elevados, atingindo até $400 mil, de acordo com dados americanos. Apesar de toda essa relevância clínica, é uma doença cujo tratamento é definido por estudos de baixo nível de impacto, mas que eles pregam uma abordagem multidisciplinar, uma estabilização clínica inicial do paciente com tratamento de distúrbios eletrolíticos e infecção, a otimização do estado nutricional e medicamentos para redução do fluxo, levando a uma otimização do quadro inicial do paciente, para que ele possa, então, ser encaminhado para uma cirurgia de reconstrução, tanto do trânsito quanto da parede abdominal. E o que a fístula de agora como FEC, ela tem em comum com ferida crônica e com a cirurgia plástica? Que toda fístula intercutânea é uma ferida crônica,
Com isso, então, ela é caracterizada por uma persistência superior a 3 meses, ela tem um comprometimento da vascularização e necrose associada, muitas vezes tem infecção associada, e é comum a associação com outras patologias que comprometem a cicatrização, como a gente já comentou de neoplasias do trato gastrointestinal e também radiodermite relacionada à radioterapia. E quando a gente analisa isso histopatologicamente, a gente consegue ver uma elevação do fator de necrose tumoral, TNF, e também de outras interleucinas pró-inflamatórias, como interleucina tipo 1 e interleucina tipo 6. E também o aumento de vasos sanguíneos e de leucócitos. E a gente sabe que as células-tronco, cada vez mais elas foram sendo estudadas nos últimos anos, elas conseguem agir em diversas etapas dessas vias. Então, elas conseguem modular a resposta inflamatória, elas conseguem gerar um estímulo da produção de vasos sanguíneos, estimulam as células-tronco locais, inibem a fibrose, promovem a ataxia de outras células inflamatórias e também inibem a apoptose. Tudo isso são feitos por estímulos desencadeados do próprio ambiente que vão agir em diversos tipos celulares da ferida, como células dendríticas, neutrófilos, macrófagos e também linfócitos. Apesar disso, o mecanismo de ação não é ainda 100% esclarecido e mais estudos são necessários para que a gente possa usar com segurança esse tipo de tratamento nesse tipo de ferida. Então, o objetivo desse estudo era avaliar o efeito de 2 aplicações sequenciais de células-tronco derivadas do tecido adiposo em um modelo experimental de fístula interocutânea. Então, nós pegamos 27 animais, foi um estudo experimental em ratos do tipo Wistar. Esses animais eles foram submetidos a um modelo previamente estabelecido de fístula interocutânea. Esses animais, então, após 4 semanas de maturação da fístula, foram randomizados em 3 grupos. O primeiro grupo controle, em que nenhuma intervenção foi feita. Um grupo em que foi aplicado o meio de cultura e um outro grupo em que foi feita a aplicação das células-tronco. Essas aplicações, como eu mencionei anteriormente, foram divididas em 2 aplicações com 1 semana de intervalo. E foi feito isso para que a gente conseguisse transportar uma maior quantidade de células-tronco para os animais. Essa aqui é uma descrição do modelo experimental da criação da fístula. Então, é feita uma laparotomia mediana com a identificação do seco. O seco é exteriorizado por uma contraincisão, em que é feita uma abertura e a fixação do seco na pele. Esse é o modelo da fístula. E é nessa fístula, ao redor dessa fístula, em que é feita a aplicação da célula-tronco. Essa fístula era aferida, o diâmetro era aferido antes e depois de cada aplicação, e também 4 semanas após a última aplicação, quando todos os desfechos foram avaliados. Além, então, dessa avaliação macroscópica, foi feita uma avaliação microscópica com a coloração de hematoxilina e eosina e magnificação de 20 e 40 vezes, em que foram avaliados o aspecto geral, com organização na matriz extracelular, e também a contagem de células inflamatórias e de vasos sanguíneos em 10 campos. Além disso, foi feita uma avaliação da expressão gênica por PCR quantitativo em tempo real, imagina, em que foram avaliadas essas 6 citocinas. O TNF-alfa e a interleucina tipo 1, que são citocinas pró-inflamatórias, a interleucina 10, que é uma citocina anti-inflamatória, o CD68, que é um marcador de ativação macrofágica, e também a metalometaproteinase tipo 3 e tipo 9, que são marcadores da fase de remodelação tecidual. E quais foram os resultados encontrados? O primeiro, que é o resultado, se fosse em humano seria clínico, foi uma redução estatisticamente significante do diâmetro da fístula. Então, tanto o grupo controle quanto o grupo com aplicação apenas no meio de cultura, eles apresentaram uma redução de 60%, o grupo célula-tronco apresentou uma redução superior a 65% aos outros grupos após a aplicação dessas 2 quantidades de célula. Quando a gente vai para a análise histopatológica, a gente conseguiu ver um aumento de 135%, não só no grupo meio de cultura, mas também no grupo célula-tronco, da quantidade de vasos sanguíneos. E a gente sabe que vasos sanguíneos é importante para poder manter a nutrição e carregar todos os nutrientes necessários para que a ferida cicatrize. Um ponto que veio como surpresa foi a quantidade de células inflamatórias, que ela praticamente permaneceu estável nos 3 grupos, não houve nenhuma grande diferenciação, mas e aqui a gente consegue ver também a parte de histopatologia, que a gente consegue ver a diferença aqui do grupo controle, meio de cultura e grupo célula-tronco. A gente consegue ver aqui as setas, como tem uma maior quantidade de vasos sanguíneos, como a gente demonstrou anteriormente, e da parte de qualitativa, a gente consegue ver aqui em maior aumento como a matriz
extracelular ela é depositada de maneira mais organizada no grupo célula-tronco, mostrando que não só a quantidade de células é importante, mas também a qualidade do processo cicatricial. E, por fim, essa aqui são os resultados da análise de expressão gênica, e o que a gente encontrou de interessante foi uma redução do marcador CD68 no grupo células-tronco, então foi 51,3% inferior ao grupo controle, esse é o marcador de ativação macrofágica, e da metalo-metaproteinase também foi 88,6% inferior ao grupo controle, mostrando geneticamente essa alteração dessas citocinas relacionadas ao processo cicatricial. Todas as outras citocinas que foram avaliadas, elas mostraram tendência de redução ou tendência de aumento, mas que não se mostraram estatisticamente significante, provavelmente devido à redução do tamanho da amostra que foi estudada. Uma breve discussão devido à restrição de tempo. Então, quando a gente compara os resultados desse estudo com resultados prévios da literatura, a gente consegue ver uma grande heterogeneidade de métodos, tanto pelo uso de células autólogas quanto de células halógenas, que é a origem do animal de que é retirado e de quem é aplicado, e também da própria origem da célula-tronco, que ela pode ser tanto de tecido adiposo e também de medula óssea. A administração, apesar de normalmente ser feita de forma local, ela também pode ser feita de forma sistêmica, e uma coisa que é muito variada é a quantidade de células que é aplicada. Isso tem uma grande variação na literatura. Entretanto, todos os resultados se mostram favoráveis e seguros ao longo do tempo. Quanto ao processo cicatricial, propriamente dito, a gente sabe que ele é didaticamente dividido em 3 fases, as fases inflamatórias, proliferativas e de remodelamento. E que, devido à grande complexidade desse processo, não é necessariamente o que acontece na prática, em que tem 1 milhão de citocinas e de células agindo de forma ordenada e simultânea. Mas o que a gente conseguiu ver é que, apesar da quantidade de células inflamatórias se mostrar estável entre os 3 grupos, a alteração da expressão gênica na amostra de tecido mostrou que, apesar das células se manterem, a ação delas ou o efeito que elas executam são diferentes. Então, é por causa também disso que a gente consegue ver esse efeito na redução no diâmetro da ferida. E o macrófago, que é um dos principais agentes do processo de cicatrização, a gente consegue ver que houve aquela redução importante da ativação através da redução da expressão do CD68. As limitações desse estudo, sempre que a gente pensa em transpor para humano, é o fato de ser um estudo experimental, com um tamanho de amostra pequeno, de 30 animais. Quando a gente vai fazer essa translação para humanos, a gente sempre tem que pensar que, apesar da biologia ser muito semelhante, cada espécie tem a sua própria particularidade. E também da própria complexidade de uma resposta imune, a gente vê que foram feitas análises de apenas 6 tipos de genes, mas a gente sabe que existem mais de 1000 proteínas que atuam nesse processo e tornam essa análise muito complexa e dispendiosa do ponto de vista financeiro. Então, para concluir, a aplicação de célula-tronco ela pode promover a redução desse tipo de ferida pela formação de novos vasos e pela modulação da resposta inflamatória. E com isso, ela se apresenta como uma potencial estratégia terapêutica nessa patologia. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer aqui pela atenção de todos e também de todos que tiveram comigo, meus familiares e meus orientadores até este momento aqui na minha carreira. Então, muito obrigado. Parabéns, Vitor, pela sua apresentação. Eu também convido a voltar à frente. Agora eu vou convidar também a Dara aí à frente, ao meu querido acadêmico, professor Hugo de Lins Pessoas também à frente, e ao Flávio Quirit, presidente da comissão apuradora do evento, do prêmio, que vai à frente. Então, nós faremos primeiro a premiação da categoria Estudantes de Medicina e depois da categoria Médicos. Então, como eu havia dito anteriormente, o nosso querido acadêmico José Hugo de Lins Pessoa foi quem deu a ideia de a gente reintroduzir esse prêmio, e o acadêmico Flávio Quirit foi quem coordenou a comissão julgadora. Então, eu peço, Flávio, quem entregará o prêmio? Você? Não, Hugo. Então, eu peço que o acadêmico Hugo de Lins Pessoa entregue o prêmio a Dara Gomes por ter conquistado o primeiro lugar na categoria acadêmica nesse prêmio de Medicina 2024.
Convido agora o Dr. Vitor Pagotto, que vem à frente e receba oficialmente o certificado de premiação pelo seu também belo trabalho apresentado aqui. Meus amigos, eu, olhando para a fisionomia da Dara Gomes, olhando para a fisionomia do Vitor Penteado Figueiredo, me dá uma nostalgia muito grande, porque já se passaram mais de 50 anos que eu entrei na Faculdade de Medicina, mais de meio século. Olhando para eles, eu diria uma coisa. Eu daria tudo para voltar ao que eu vivi, tudo. Os plantões que eu dei de final de semana, Natal, Ano Novo, aquela comida no bandejão. Voltaria tudo outra vez se me desse essa chance, se eu tivesse a juventude que eles têm hoje. Então, não me arrependo um minuto do que Deus permitiu que tivesse. Bom, antes de abrir para as perguntas e comentários, eu preciso dar aqui alguns avisos. Eu preciso dar alguns avisos aqui da academia, e eu serei bem rápido, porque realmente os acadêmicos, tem muitos acadêmicos que foram destacados aqui e que eu queria homenageá-los e, ao mesmo tempo, aumentar a estima dos membros da academia. Bom, em relação ao prêmio Academia de Medicina 2025, ele já está no site. Então, eu convido a ambos que já ganharam, que novamente se inscrevam em outros trabalhos, e a diretoria reunida hoje decidiu, por bem, ampliar o prazo, em vez de março de 2025, até final de maio do ano que vem. Então, até final de maio do ano que vem, podem enviar trabalhos que estarão concorrendo a esse prêmio, e o querido Flávio Quirito já disse que já tem um trabalho inscrito. Então, até lá, pode ser que apareçam outros trabalhos, e convido também aqueles que aqui estão, que fazem parte de universidades, que divulguem isso para as suas respectivas universidades. Bom, queria agradecer, estivemos juntamente com José Luiz Gomes Amaral, Paulo Pego Fernandes, Sérgio Bortolari Bonatti, Solange Pistori e Carlos Alberto Cury, todos acadêmicos, estivemos na homenagem que Eleusis Vieira Paiva recebeu na Assembleia Legislativa de São Paulo, no dia 10/10. Para quem não sabe, ele é o atual secretário da Saúde e membro honorário da nossa academia. Então, agradeço a todos por essa presença lá. Queria também destacar que a nossa acadêmica Leontina Conceição Margarido, ela foi convidada pelo Conselho Federal de Medicina a ser uma das palestrantes no 16ª Conferência Internacional de Bioética. E ela apresentou o trabalho, a sua palestra lá em Brasília. O nosso acadêmico também, Clóvis Constantino, Francisco Constantino, ele foi um dos palestrantes no Summit Saúde e Bem-Estar, que foi um evento promovido pelo jornal Estado de São Paulo, onde foi discutido desafios na criação dos filhos, e ele foi um dos palestrantes. Cumprimento novamente o acadêmico Tarcísio Elois Pessoa de Barros Filho e agradeço o acadêmico José Luiz Gomes Amaral, ex-presidente dessa academia, por representar a nossa entidade no Rio de Janeiro, quando o acadêmico Eloy se tornou imortal da Academia Nacional de Medicina. Isso foi no dia 18 de outubro passado. Queria também, eu esqueci de destacar na reunião passada, o nosso acadêmico César Eduardo Fernandes, que é o atual presidente da Associação Médica Brasileira. Ele também tomou posse como conselheiro do Conselho Federal de Medicina.
Então, vejam como os membros da academia têm grande atuação. E nós fazemos questão de divulgar esses feitos dos membros da academia, porque estamos divulgando a própria academia. O acadêmico Florisval Meinão, que presidiu a Associação Paulista de Medicina por algumas gestões, ele foi conferencista a convite do 35º Congresso de Outubro Médico, organizado pela Associação Médica Cearense. Foi em 18 de outubro também de 2024. Queria enaltecer também que o nosso acadêmico, sempre presente, embora venha de Campinas todo mês, Flávio Antônio Quilit, que aqui se encontra, intitulada Cristianismo, Medicina, 2000 anos de ciência e espiritualidade, num evento em Campinas, onde ele mora, que se intitulou Histórias de Campinas, 250 anos. E esse evento foi realizado no Centro de Ciências e Letras de Campinas. Se não bastasse essa conferência, o Quilit também foi empossado membro titular do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, onde ele ocupa a cadeira 41, que tem por patrono Rui Barbosa de Oliveira, o grande Rui Barbosa de Oliveira. Eu queria também agradecer, nós tivemos aqui no dia, isso eu faço em nome do Sidney Glina, tivemos aqui no dia 31 passado, agora faz 2 semanas, menos 2 semanas, a posse de 4 membros titulares e de 2 honorários, e agradeço muito a todos que aqui estiveram, não somente aos empossandos, e aí eu faço em nome do Sidney Glina, como também ao acadêmico Baracá, que foi orador desse dia, aos parentes e amigos que aqui estiveram, porque eu havia pedido a todos que chegassem meia hora de antecedência para que nós começássemos exatamente às 19 horas. E, por incrível que pareça, nós conseguimos começar às 19 horas, derrubando o padrão brasileiro do esculacho. Então, parabéns a todos vocês, foi uma noite memorável, essa noite já está no site da entidade, e eu já tive a oportunidade de rever essa noite, realmente eu estava mais emocionado do que os próprios empossandos. E também essa reunião está sendo gravada, está sendo transmitida online, ao vivo, e também, dentro de alguns dias, todos poderemos acessá-la de qualquer parte do planeta no site da Academia de Medicina de São Paulo. Queria também cumprimentar o ilustre acadêmico João Sampaio de Almeida Prado, que ali se encontra, que recebeu a medalha Heróis da Saúde, Dr. Nabuco de Gouveia, no grau de cavaleiro, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, através da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. E, recentemente, o João Sampaio Almeida Prado, ele foi palestrante num congresso da sua especialidade em Serra Negra. Parabéns, João, mais uma vez, você está sempre atuante, parabéns. O nosso acadêmico, que tem por padrinho o doutor Libonati, que é o William Eduardo Nogueira Soares, que é membro honorário nosso e pertencem a Sergipe. Ele foi homenageado recentemente no 6º Simpósio Sergipano de Cardio-Oncologia, realizado em Sergipe. E, para quem não sabe, o William Soares é um dos precursores da oncologia no estado de Sergipe. Queria cumprimentar também a acadêmica Neucisa Noncolonge, que foi eleita secretária da International Society of Pediatric Neurosurgery, que é a maior entidade de neurocirurgia mundial, pediátrica. Nessa entidade, ela já foi vice-presidente e presidente da Comissão de Educação, e também, assim como o Quilit, não para nisso, ela recentemente recebeu o título de membro honorário da Sociedade Sérvia de Neurocirurgia, Serbian Neurosurgical Society,
recentemente. Então, a acadêmica Neuci Colange realmente está sempre também em destaque. Quero cumprimentar também o acadêmico Paulo Manuel Pego Fernandes, que é o nosso membro da diretoria, que ele foi convidado a dar uma entrevista na CBN, no programa Sinais Vitais, perdão, na CNN, programa Sinais Vitais, Dr. Calil entrevista, e ele falou sobre a doação de órgãos no Brasil. Esse link também está no site da academia, quem quiser escutar a entrevista. O Paulo Pego Fernandes é professor titular da Universidade de São Paulo, é um dos mais renomados cirurgiões torácicos do Brasil, e também já presidiu a Sociedade Brasileira de Transplante de Órgãos. Queria também cumprimentar os acadêmicos, novamente o Paulo Manuel Pego Fernandes e o Giovanni Guido Serri, que recentemente, há poucos dias atrás, houve um seminário chamado Radiologia HC, 30 anos de pioneirismo, inovação e transformação da saúde. Então, houve um seminário no Hospital das Clínicas, em homenagem aos 30 anos do serviço de radiologia desse grande centro de pesquisa, de ensino, que é o Hospital das Clínicas, e, particularmente, Giovanni Guido Serri é um que tem a sua vida, a sua história ligada a esse instituto e é membro também da nossa academia aqui. E também eu sou filho de Deus, e eu queria dizer para vocês que, na semana passada, eu fui convidado a não somente a fazer a apresentação de um acadêmico na Academia Brasileira de Médicos Escritores, que tem sede no Rio de Janeiro, mas também me convidaram para fazer uma palestra sobre Academias e Abrames, que é a sigla dessa entidade, e na ocasião eu também recebi 2 prêmios literários nessa entidade. Obrigado. Eu queria também dizer que, a partir de amanhã, o nosso acadêmico Juarez Moraes de Avelar, juntamente com o acadêmico Flávio Quirit, o Juarez, para quem não sabe, ele é também presidente atual da Academia Cristã de Letras, e eles estão na comissão organizadora, juntamente com a Academia Campinense de Letras, estaremos lá, a partir de amanhã, na realização do primeiro Congresso Médico Cristão, que vai ser realizado em associação, tanto juntamente com a da Academia Cristã de Letras, quanto da Academia Campinense de Letras. E vai ser feito no monumental edifício da Academia Campinense de Letras, que realmente é muito bonito. Então, Juarez, que tudo dê certo a partir de amanhã lá. Nós temos à frente, para todos os visitantes, exemplares do nosso boletim, que chama Asclepios. Ele é gratuito, se alguém quiser pegar e levar, mais do que um, fiquem à vontade, porque é um mimo da Academia de Medicina de São Paulo. Eu queria, então, já estou no final, pessoal, estou bem rápido, mas estamos no final. Eu queria agradecer a adesão, hoje é o último dia da adesão. Já temos mais de 40 pessoas que estarão participando do nosso almoço de encerramento do ano, almoço de confraternização, que será feito no dia 30 de novembro, no restaurante Liló, da Vila Clementino. Então, agradeço àqueles que se inscreveram, aqueles que estão na dúvida, o prazo é hoje para se inscrever, e quem está coordenando esse projeto é o nosso acadêmico Walter Mana Albertoni, que hoje, coincidentemente, ele não se encontra aqui, pediu desculpas, mas ele também preside a Academia Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, que está tendo uma reunião solene nesses dias no Rio de Janeiro, e ele pediu desculpas por não estar aqui hoje nessa reunião, que ele vem em todas as reuniões. Então, agradeço ao Walter também por essa organização, aos inscritos,
E aqueles que não se inscreveram, que têm interesse em participar, podem levar parentes, enfim, não tem problema nenhum. É só conversar com a Monielle e estarão se inscrevendo. E para terminar, eu queria dizer a todos, e todos estão convidados, no dia 7 de março do ano que vem, nós estaremos realizando um simpósio na parte da manhã, na Faculdade de Direito da USP, comemorando o nosso 130º aniversário. E por que na Faculdade de Direito, para quem não sabe? Porque foi lá, na Faculdade de Direito, que no final do século passado não existia absolutamente nada em São Paulo, a única instituição que existia era a Faculdade de Direito, e foi lá na Faculdade de Direito que, na época, o Barão de Ramalho, que era o diretor, acolheu o pedido do Luiz Pereira Barreto, que era o presidente, para empossar a diretoria que havia sido eleita. Foi a primeira diretoria e todos os membros da então entidade. Então, estaremos lá na parte da manhã, a partir das 9 horas, fazendo esse simpósio, em torno de 2 horas, 2 horas e meia. A inscrição vai ser divulgada a partir de dezembro online, ela é gratuita e na parte da manhã. E nós estamos organizando, particularmente o Juarez, que está ajudando muito nesse projeto, um jantar de gala, nesse mesmo dia, à noite, se der tudo certo, no Clube Paulistano. Então, também estão convidados acadêmicos, parentes, amigos, e, obviamente, tem que se fazer inscrição previamente para ter um número, uma ideia de quantos irão. Esses 2 eventos, pessoal, eu queria encarecidamente pedir que vocês não somente participassem, mas que ajudassem a trazer mais acadêmicos a esse evento, porque esse evento não é meu, esse evento não é da diretoria, esse evento é de todos nós, porque todos nós somos a Academia de Medicina de São Paulo e todos nós, hoje, somos continuadores daqueles pioneiros que há 130 anos atrás fundaram a nossa entidade. E quando eu digo pioneiros, dezenas e dezenas e dezenas do pessoal do passado que pertenceu à academia, hoje fazem parte, são nomes de ruas, avenidas, viadutos, como, por exemplo, Arnaldo Vieira de Carvalho e tantos outros que enobreceram a história da medicina de São Paulo e do Brasil. Então, todos estão convidados. Termino a minha fala e agora, como de sempre, eu vou passar a palavra. Inicialmente, eu vou pedir que vocês vão dando um nome e a gente vai anotando para fazer comentários e perguntas. Então, espera um pouquinho, vamos virar para cá. Sampaio, espera aí, Bruno, Quillit, o Libonati, Glina, Juarez, né, Juarez? Juarez, espera aí, vou passar. Marilene, quem que falou? O Francisco. Mais alguém, pessoal? Bom, Dara, direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Esquerda. Então, a Dara escolheu. Então, nós vamos começar pela esquerda. E eu, como sempre, nós temos um horário para terminar a reunião. Então, eu peço objetividade nos comentários e colocações. E vocês, por favor, se for alguma pergunta, vocês vão anotando, que depois, ao final, cada um faz a sua resposta, tá? Então, Almeida Prado, por gentileza. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer um breve esclarecimento, que eu acho bastante compatível com a natureza da nossa academia, porque é um esclarecimento e uma informação histórica.
A medalha Heróis da Saúde é uma comenda e ela foi, também ela tem o nome de Nabuco de Gouveia. José Tomás Nabuco de Gouveia comandou a expedição brasileira de saúde na Primeira Guerra Mundial. O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial com patrulha de navios e também com essa expedição que foi lá enfrentar, sabe, os feridos de guerra, a gripe espanhola, né? Eram 92 pessoas da área de saúde. Gostaria de me congratular com a nossa juventude, tá? Os nossos premiados. O Dr. Vitor é um homem que trabalha na cirurgia plástica, que dá muita importância à estética, e, especialmente, me congratular com a doutora Dara. Eu chamo de doutora, sabe, propositadamente. Eu costumo dizer o seguinte, que ela ainda não se formou, né? Porque somos formalmente médicos depois do 6º ano, mas no 5º já atuamos como médicos. Isso não é jogar a conversa fora. Para vocês terem uma ideia, em sequência, a aula do Piero Franco sobre erro médico, onde ele abordou o sério problema do aumento da incidência de suicídio entre médicos, eu dei uma aula sobre erro médico da especialidade, o Piero Franco acompanhou da Alemanha, em que eu sugeria, tá, que nós antecipássemos a evolução dos jovens acadêmicos de medicina para que eles entrassem numa disposição de amor interpessoal, saindo da psicossocial, antes de irem para o internato, como uma forma de você minimizar o risco de suicídio. Nós estávamos do suicídio de um cirurgião credenciado entre os colegas, mas que apenas porque sofreu uma acusação nas redes sociais. A opinião. Tá? E, em cima disso, deixar bem claro o seguinte: por que isso é tão importante? Essa questão do trabalho, inclusive da doutora Dá. Porque nós somos voyeurs. O ser humano é um voyeur. O ser humano e o cão são dois predadores, tá? Os únicos que existem na face do planeta. Quem diz que leão é predador é porque não sabe o que está falando, não conhece etologia. Tá? E nós, seres humanos, sabe, cultuamos a imagem. Os cães cultuam o cheiro, eles são diferentes. Tá? Eu saio no quintal, os meus cachorros vêm me cheirar, é o normal. Tá? Nós já cultuamos a imagem, isso vai em todos os níveis. Eu, por exemplo, que estou numa situação mais diferenciada, fico feliz da vida quando vejo que a minha mulher perde meia hora na frente do espelho para ficar bonita para sair comigo. Eu não sou misógino, eu gosto de mulher. Tá? Sabe? E as mulheres, naturalmente, elas foram dotadas pela natureza de uma maior propensão para a estética. Isso é óbvio. Tá? Por isso que elas têm um percentual de gordura maior do que nós homens. Tá? E, para os níveis mais inferiores, está comprovado que nas prisões do campo, você tem uma queda da agressividade por um ambiente interno da prisão, porque o cara tem uma vista, pelo menos, para olhar. Então, nós, seres humanos, somos seres voyeurs. A importância da visão para nós é fundamental. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Almeida Prado. Acadêmico Bruno Zilberstein, por gentileza. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a academia em nome do nosso presidente, Dr. Hélio Bellamini, pela pujança, pela ideia de criar o prêmio e facultar a participação tanto de acadêmicos como nós vimos hoje. Cumprimentar a Dara, cumprimentar o Vitor pela brilhante conquista. De fato, é uma conquista, é uma valorização de um trabalho hercúleo que vocês tiveram, e também sugerir à academia que ela pronunciasse o segundo e o terceiro colocado
porque eles também participaram e houve uma participação importante, uma dedicação e uma intenção de apresentar estudos que são importantes a serem divulgados. Então, eu quero cumprimentar o Dr. Hélio Belliomini pela condução da nossa academia, pela nossa integração, pela possibilidade de nós estarmos aqui sempre e ele nos conduzir de maneira brilhante e permitir que esses prêmios sejam perpetuados. Parabéns aos premiados. Muito obrigado. Obrigado, Bruno, pela sua atenção. E tudo está sendo possível de ser realizado, porque nós temos gente muito mais brilhante do que aquele que aqui está coordenando. Cada um faz um projeto, cada um faz alguma coisa que está engrandecendo a nossa academia. O importante é engrandecer a nossa academia. Passo a palavra agora ao acadêmico Flávio Quillet, por favor. Eu queria dizer aos dois premiados, foi uma grande honra estar coordenando essa comissão da qual nós pudemos ter acesso aos trabalhos de vocês. Foi uma grande honra ver a qualidade do que vocês fizeram. E foi muito difícil decidir. Vocês, vamos dizer, dificultaram muito minha vida um tempo, porque nós tivemos grande dificuldade de saber como definir, porque os trabalhos foram todos muito excelentes. Então, de qualquer maneira, ele foi premiado, e a academia foi premiado pela qualidade de tudo que vocês apresentaram. Não é, eu estou dizendo vocês, todos os outros também. E eu queria agradecer muito, porque o trabalho de vocês honraram essa academia. Eu tive um grande prazer, foi um grande privilégio de ter contribuído de alguma maneira, e vocês mereceram esse momento que vocês estão tendo. Meus parabéns e muito obrigado. Muito obrigado, Quillet, uma vez mais. Você foi brilhante. Esse projeto só andou porque teve o seu condão. O seu condom. É verdade. Acadêmico Sérgio Bortolari Bonatti, por favor. Bom, inicialmente eu preciso agradecer o Zé Hugo por ter ressuscitado esse prêmio. Se não fosse ele sugerir para a diretoria que o prêmio, que a academia deveria ter um prêmio, nós não estaríamos hoje aqui comemorando a vitória desses moços. A gente que é velhinho pode chamá-los de moços, né? Hugo, muito obrigado pela sua lembrança de ressuscitar esse prêmio. Eu queria cumprimentar os ganhadores e me chamou muita atenção cirurgia plástica, de repente tratando fístula. Que ideia interessante, parabéns. E a nossa estudante falando na prevalência de uma patologia que há muitos anos eu tratava na área da radioterapia, que é o ptirígio, que é aquela pelinha que vai e cobre o olho e prejudica a visão. E aí, há 50 anos atrás, quando eu comecei a radioterapia, os oftalmos mandavam, depois que operava o ptirígio, fazer beta-terapia para evitar de crescer de novo. Até falei para a doutora, procura isso que ninguém mais nem sabe que isso existe. Parabéns para vocês dois. Obrigado, Libonati. Obrigado. Aqui, como eu falei, aqui tem gente que faz parte da história, né? Vocês vão estar escutando alguma coisa que realmente só no passado mesmo se fazia. Queria passar a palavra agora ao acadêmico João Francisco, assim como o Quillet, agradeço uma vez mais. O João Francisco também mora em Campinas e, assim que pode, ele está aqui presente, até mesmo antes de tomar posse na academia. Muito obrigado, João Francisco. Com você a palavra. Eu que agradeço a todos. Estou muito feliz hoje, porque os dois ganhadores se empenharam e apresentaram trabalhos de muita excelência. Entretanto, depois de eu ter caminhado
ou atendido na Unicamp, atendido 50 turmas de já colegas, de estudantes e residentes e até docentes. Eu estou muito feliz hoje de que a Dara tenha hoje se materializado, né? Por quê? Parênteses. Os jovens hoje têm um outro tipo de percepção da medicina. Não foi a medicina que nós aprendemos e a medicina que nós aplicamos, né? Nós aplicamos uma medicina que foi arte, ciência e humanidade. Infelizmente, os tempos mudam e as necessidades mudam e os novos médicos não atuam como nós gostaríamos que atuassem como nós atuamos. Hoje a Dara apresenta um trabalho espetacularmente dedicado àqueles que são desprotegidos. Isso é muito importante, porque são poucos os que se dedicam a esse tipo de trajeto. Gostaria só de agradecer muito a sua participação e gostaria de saber o que é que você vai fazer da sua vida, o que é que você vai continuar, né? O que você vai poder colaborar para cada vez mais colaborar à situação da nossa comunidade. Muito obrigado. Obrigado, muito grato, João Francisco, muito grato. A sua experiência universitária realmente é gigantesca. Eu peço até um pouco de licença para o Sidney. Vamos dar a palavra primeiro para a Marilene, que é nossa acadêmica, depois a gente passa para você. Marilene, com você a palavra. Eu peço que todos falem perto do microfone, que a nossa reunião está sendo gravada, senão, na hora de escutar o vídeo, não se escuta quem fala meio longe. Queria dar os parabéns aos jovens, Vitor e Darla, pela apresentação. É um orgulho para nós vermos vocês crescendo assim, com essa pujança e essa vontade de produzir. Também queria dar os parabéns ao nosso presidente, doutor Hélio, pela condução da nossa academia, e certamente ele continuará presidente por muitos anos. Obrigada. Marilene, Deus me livre disso, Marilene. Em todo caso, obrigado pelas suas palavras. E vocês receberam elogio aí da Marilene Rezende Melo, que, além de tantas entidades que ela presidiu a Sociedade Internacional de Medicina Laboratorial e Patologia Clínica. Então, é uma posição para a medicina, não somente do nosso país, como do exterior. Querido e neo-acadêmico, acadêmico recém-possado, Sinegrina, meu grande amigo de longa data, por gentileza, Sidney, com você a palavra. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer ao presidente Hélio pela recepção, agradecer a todos os acadêmicos por terem me dado a oportunidade de pertencer à academia, era um sonho antigo, e essa é a primeira tertúlia que eu participo como acadêmico, né? Então, isso é um orgulho muito grande. Parabenizar pela revitalização desse prêmio, o acadêmico Zé Hugo, porque isso eu acho que faz parte da vocação da academia premiar trabalhos. Acho que isso é uma coisa extremamente importante. Concordo com o acadêmico Bruno, eu acho que o segundo e o terceiro colocados também deveriam, a partir nos próximos prêmios, serem nomeados, porque, afinal de contas, é uma competição importante e eu acho que a gente deve dar esse prêmio para eles. E eu queria fazer uma pergunta para a Dara, né? Primeiro, que vocês encontraram uma incidência, uma prevalência muito grande de alguns problemas nessa população. Isso é pela idade? Ou se você comparar com a população normal, se fizesse um grupo controle, ou é a situação de rua que cria isso, né? E fazer uma pergunta para o Vitor, né? Por que tecido adiposo, né? Tem várias fontes de célula-tronco, eu acho até que imagino que a resposta seja porque é mais fácil conseguir, mas por que não outros tipos de célula-tronco? Parabéns a vocês dois, eu acho que foram prêmios extremamente merecidos.
Obrigado, Sidney, pela participação. E, uma vez mais, eu peço também a sua ajuda, você que é professor titular, você que é pró-reitor, por gentileza, divulgue nosso prêmio na sua universidade. Você é da faculdade do ABC, da USP, mas hoje em dia na faculdade do ABC, uma faculdade pujante também. Divulgue nosso prêmio lá. De membros acadêmicos. Quem sabe no futuro podemos criar uma categoria que se concorra só acadêmicos, né? Só membros da academia, né? Quem sabe? Vamos ver depois com o tempo que se isso poderá se firmar. Mas muito obrigado, Sidney. Agora eu passo a palavra para o nosso acadêmico Juarez Moraes Avelar. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, queria agradecer a sua referência ao nosso congresso, que começa amanhã em Campinas. E eu tenho para os dois brilhantes relatores duas observações, né? A doutora Dara me sensibilizou muito pelo aspecto social da medicina. Isso está transcrito com muita clareza, com muita evidência, a sua preocupação humana, que é uma paixão muito grande que eu tenho pela nossa profissão. Então, esse foi um fator muito importante do seu trabalho. E segundo, eu morei em Parintins durante 2 anos, há 55 anos. Quando me formei em medicina, eu voluntariamente me apresentei pelo projeto Rondon, que eu queria retribuir ao poder público o que eles me pagaram para estudar medicina. Então, fui para lá, morei 2 anos em Parintins, era uma cidadezinha de 2.000 habitantes, não tinha uma rua calçada, hoje é uma cidade de mais de 100 mil habitantes. Então, o seu trabalho tem uma origem muito, muito importante. E no nosso congresso, que começa amanhã, nós temos um relator, do professor Cláudio Chaves, que ele é oftalmologista, o trabalho dele versa exatamente sobre a visão dele como oftalmologista na Amazônia. Eu vou ter o prazer de ser o debatedor dele, vou mostrar a minha vivência que tive lá durante aquele período. Então, eu queria parabenizar pelo excelente trabalho. O doutor Vitor também tem 2 observações interessantes. Primeiro, cumprimentá-lo pela excelência do trabalho. Ao lê-lo, tem também a ideia não só da aplicabilidade da técnica, como, sobretudo, do aspecto social. Eu vejo com muita clareza o problema que foi resolvido pela célula-tronco, e eu participei, porque nós criamos uma entidade aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Células-Tronco, organizamos vários congressos, então sou muito sensível a essa questão toda, e também a aplicabilidade do lado social. A correção de fístulas é uma situação bastante complexa, e, para terminar, queria agradecer a sua referência ao meu nome, porque eu fui presidente da sociedade, com muito carinho, fez referência ao meu nome aqui na sua apresentação. Parabéns pelo trabalho, muito bonito, siga em frente, tá bom? Obrigado, Juarez. Como sempre, o Juarez brilhando aí. Bom, meus amigos, agora nós vamos passar às considerações finais dos nossos palestrantes. Uma vez mais, eu queria cumprimentá-los pelo brilhantismo, que vocês sejam felizes durante o exercício da medicina, que vocês sejam recompensados, mas que vocês não esqueçam aquilo que nós mais antigos sempre aprendemos. Humanismo na medicina, uma coisa que está faltando hoje, né? O que o professor Lacasse falava muito, né? A medicina é um sacerdócio. Se a gente não amar aquele que padece, você não vai ser um bom médico, né? A principal finalidade do médico é se compadecer e tentar ajudar aquele que compadece. Aliás, a medicina, há milênios, começou dessa forma. Primeiro começou pelo humanismo, depois pela arte, depois pela ciência. Então, que vocês sejam excelentes profissionais, que vocês sejam bem-sucedidos em cada atividade de vocês. Eu queria, antes de passar a palavra a Dara, rapidamente convidá-los a todos, e todos que eu digo não é só acadêmicos, é todos aqueles que aqui se encontram, tá? Para a reunião, a última tertúlia do ano será no dia 11 de dezembro, e nós temos uma palestra muito importante que vai ser também apresentada, que vai ser, o título da palestra é A Maconha no século XXI. E quem vai apresentar essa palestra é um especialista nacional no assunto, psiquiatra,
titular da Escola Paulista de Medicina, chamado professor Ronaldo Ramos Laranjeira. Então, eu convido a todos que aqui estejam presentes. Como vocês sabem, as nossas reuniões, os temas são os mais diversos possíveis, de acordo com o palestrante, e essa palestra, com certeza, vai ficar também marcada na história da nossa academia. Então, dia 11 do mês que vem, a última palestra do ano, vai ser um pouquinho depois da nossa confraternização, que vai ser no dia 30, no sábado, 2 sábados que antecedem. Passo a palavra, então, a Dara Gomes, que faça as suas conclusões finais e responda àqueles que fizeram perguntas. Obrigada a todo mundo que me parabenizou. Eu estou realmente muito, muito, muito feliz de estar aqui. Para começar, eu queria responder a pergunta que foi me feita, né? O senhor perguntou se talvez a prevalência da alta taxa de deficiência visual ser devido à idade ou à exposição à rua mesmo. A gente tem uma resposta ainda muito certa, né? Mas o provável é que seja os dois. A nossa média de idade está entre 49 e 50 anos. Então, é uma idade que já começa os maiores problemas oculares de uma forma geral. Isso é corroborado, inclusive, pelo alto índice de presbiopia, que começa a partir dos 40 anos. Só que um fator que é realmente muito relevante é a dificuldade do acesso. Se talvez aquela população já estivesse com óculos, o erro refrativo ali seria inexistente, e a nossa taxa de deficiência visual seria de 20%, mais ou menos. Então, acho que... em relação ao que eu vou fazer da minha vida, eu não sei. Eu gosto muito de oftalmo, eu tenho grandes referências de oftalmologistas na minha vida que me fazem ver muito sentido nisso, mas eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito de gente, então me vejo fazendo muitas coisas. Eu não sei ainda essa resposta. E, por fim, eu queria agradecer realmente a ter revitalizado esse prêmio. Eu acho que faz muita diferença para nós alunos e para os médicos como um todo, ter uma meta a conseguir, assim. Então, dentro da ciência, eu acho que faz muita diferença uma entidade do tamanho que vocês são, com a história que vocês têm, revitalizar um prêmio como esse, assim. E eu acho que isso estimula não só a ciência em nós pequenos, mas em praticar uma medicina baseada em evidência, que eu acho que é o que está faltando bastante hoje em dia. Muito obrigada, viu? Obrigado, Dara. Obrigado pelas suas considerações objetivas. E realmente estendo uma vez mais as suas palavras, particularmente ao Zé Hugo de Lins Pessoa, ao Flávio Quillit, toda a comissão, inclusive o Juarez, que estava nessa comissão, Paulo Pego, a Sônia, que contribuíram para esse prêmio. Com a palavra agora, o nosso jovem e brilhante médico, Vitor Pagotto. Obrigado, acadêmico Hélio. Então, bem pertinho, então vamos lá. Então vou começar aqui com as considerações, depois, naturalmente, claro, vou fazer diversos agradecimentos. Então, na verdade, primeiro eu queria parabenizar a Dara, não tive a oportunidade, então parabéns pela brilhante apresentação e toda a dedicação que você tem à pesquisa. Então, a pergunta do nosso acadêmico Sérgio Libonati sobre feridas em cirurgia plástica, então é super comum a cirurgia plástica tratar feridas, a fístula acaba não tendo tanta atenção no que a gente vê aí na mídia, mas pelo menos lá no HC, eu acredito que em diversas outras instituições terciárias de grande complexidade, tudo onde tem ferida, o médico acaba colocando a mão um pouco para tentar ajudar de forma interdisciplinar nesse tipo de cuidado. Seguindo aqui ao questionamento do professor Sidney Glina, no nosso estudo, tem células-tronco, existem de diversas fontes, então tem aquelas células-tronco de origem mais embrionária, de origem adulta, e o que muda esses tipos de célula? Então, muda a potencialidade que a célula tem, então, quanto mais jovem a célula, maior é a potência teórica dela, então, um embrião, uma célula de cordão umbilical, essas células são muito mais poderosas, teoricamente, mas, por outro lado, elas têm muito mais restrição do ponto de vista ético e também de disponibilidade. E partindo para as células adultas, as principais são células-tronco de tecido adiposo e de medula óssea. Então, quando a gente compara uma com a outra, a célula-tronco de tecido adiposo ela é muito mais de fácil coleta do que a célula-tronco, a gente consegue coletar com anestesia local, é um procedimento mais indolor,
E o que é curioso é que a concentração da célula-tronco no tecido adiposo e na medula óssea é bem parecido. Então, o tecido adiposo a gente sabe que ele é muito mais abundante do que a célula-tronco, e a potência, a ação que as duas têm são muito semelhantes. Então, hoje em dia, em pesquisa, cada vez mais, todos os grupos estão caminhando apenas para a utilização de célula-tronco adiposa por todas essas questões que eu comentei anteriormente. Vamos seguir aqui nas anotações. Professor Juarez, mais uma vez, obrigado por todas as menções, pela sua condução brilhante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, agora que está com o professor Volney Pitombo também. E queria agradecer a todos, né? Para mim foi uma honra muito grande poder participar e receber essa consideração de uma academia que é tão prestigiada, tão relevante no nosso cenário, e também sabendo da participação de outras pessoas que também são muito brilhantes, como o professor Bruno Zilberstein comentou, e também o Flávio Quirit, que coordenou todo o programa. Então, agradecer ao Hélio, mais uma vez por essa cerimônia, por esse prêmio, que com certeza foi um estímulo muito grande em manter o estudo e toda essa vida acadêmica que nem todo mundo hoje em dia valoriza. Então, meus agradecimentos. Muito obrigado. Bom, uma vez mais, muito obrigado aos acadêmicos, muito obrigado a todos os convidados aqui presentes. Conseguimos começar no horário e terminar um pouquinho antes do horário as nossas reuniões. Eu desejo uma vez mais a Dara e ao Vitor uma vida na medicina exuberante, que vocês realmente façam a diferença na vida de vocês e na vida de muita gente que vocês encontrarão pela frente. Muito obrigado, sucesso, e a casa, a Academia de Medicina de São Paulo, sempre estará aberta a todos vocês que estão aqui presentes. E que eles concorram de novo. Que eles concorram de novo. Que eles concorram de novo. É um desafio. É um desafio. É um desafio. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Obrigado.